Meus queridos, nós estávamos observando ali no retiro, no acampamento, observando que uma das áreas de maior necessidade, onde o Espírito de Deus atua, especialmente quando nós separamos tempo e nos dedicamos ao Senhor, à palavra, à oração, é uma área chave, é a área dos nossos relacionamentos, é a área de relacionamentos. E uma coisa impressionante que aconteceu ali quando nós ministrávamos, o nosso tema era o papel do jovem, nosso jovem, no Ministério de Recuperação. Quando nós estávamos ministrando ali a eles, depois vendo o que Deus pôde operar nesse tempo ali, nós ficamos maravilhados assim com o modo como Deus agiu, ligado a essa questão de relacionamento. Barreiras assim grandes caíram por terra naquela hora. Eu fiquei impressionado com o testemunho de uma jovem, uma barreira que ela tinha, estava ligada a pessoas que se envolvessem com drogas, ou envolvessem com o alcoolismo. E ela tinha uma barreira muito grande, só que ficava dentro dela. Ela nunca revelou essa barreira que ela tinha profunda, mas ela tinha uma barreira muito grande. Ela não conseguia amar essas pessoas, ou liberar essas pessoas, ou sentir que realmente elas precisavam de ajuda. E é interessante como que o Espírito de Deus operou naquela hora de uma forma assim tão grande que essa barreira caiu do coração dela. E ela foi para frente assim para testemunhar e para falar dessa barreira. E outras barreiras que nós vimos também caídas por terra eram barreiras às vezes pequenas, mas que ficavam entre às vezes a ovelha e o pastor, às vezes entre ovelha e ovelha, barreiras de relacionamentos e que o Espírito de Deus operou e derrubava por terra, e que ali ao testemunhar, às vezes elas diziam quanto tempo essa barreira ficou no coração delas, sem que elas conseguissem ficar livres dela. Naquele momento elas foram liberadas daquilo. E muitas expressavam que sabiam que era ação do inimigo, mas de certa forma não conseguiam superar aquilo. Não conseguiam superar. Realmente, uma das áreas em que Deus trabalha, quer trabalhar conosco, que o Espírito Santo é especialista em trabalhar na área de relacionamento. O Espírito Santo, graças a Deus, que Ele é um especialista nesse trabalho, conosco como seres humanos. E se nós deixarmos o Espírito Santo agir e ser o nosso mestre, nós vamos experimentar mudanças tremendas na nossa vida. O problema é que nem sempre nós damos tempo para Ele agir. Nós damos espaço para Ele operar. Mas quando a gente dá um espaço maior, um tempo maior, o Espírito de Deus opera de uma forma tremenda e maravilhosa. E especialmente numa área, o Espírito de Deus deseja operar. Essa área exatamente do relacionamento em que o inimigo entra. Nós temos um inimigo que está constantemente agindo, constantemente em ação. Ele nunca cessa de agir e de operar. Esse inimigo não é nosso propriamente. Ele é inimigo de Deus. Ele é inimigo de Deus. Por isso que ele é chamado o inimigo. A palavra, né, tem duas palavras. A palavra Satanás quer dizer inimigo e a palavra diabo quer dizer enganador, né? Então a palavra inimigo é para ele porque ele é o inimigo de Deus, mas ele é o nosso inimigo porque Deus tem um plano especial comigo e com você. Deus tem um projeto com o ser humano e um projeto tremendo, maravilhoso, extraordinário. E o projeto de restauração de Deus é um projeto assim completo para a restauração do ser humano. E o inimigo, ele tem uma fúria muito grande contra Deus. Ele não consegue agir com fúria porque ele não é páreo para Deus. Ele foi criado, Lucifer, foi criado puro, foi criado como todos os demais anjos. Ele foi criado um ser perfeito,
ser pleno, um ser maravilhoso, um ser que, o nome Lúcifer quer dizer aquele que traz luz. Aquele que traz luz é o mesmo nome de fósforo. Fósforo, né? A palavra fósforo, os pastores designaram o nosso fósforo, mas a palavra fósforo, na realidade, ela designa a estrela da manhã, a estrela d'alva, porque é aquela estrela que traz a luz do dia, ela traz o romper da alva. Por isso que na Bíblia Jesus é chamada a brilhante estrela da manhã, a brilhante estrela da manhã. E Satanás, você vê que o nome dele, Lúcifer, antes era aquele cuja função era trazer luz. É trazer luz, trazer a luz da presença de Deus. Só que Deus o criou livre, como ele criou os anjos livres, e ele fez a opção dele para se levantar contra Deus. E levantou uma rebelião, mas essa rebelião foi esmagada. Ele não tinha como lutar contra Deus, contra aquele que é o Criador, é o Senhor de todas as coisas. E Satanás, a rebelião foi vencida, completamente vencida, ele foi derrotado. Aleluia. Ele não é páreo para Deus, ele não é um inimigo que consegue se levantar contra Deus. Mas então por que ele é o inimigo? Por causa de mim, por causa de você. Porque ele entrou na história. Quando o homem foi criado livre, ele entrou para tentar o ser humano. Deus permitiu para que provasse o ser humano na sua liberdade de escolha. Deus permitiu para provar o ser humano. Ele veio para tentar e levar o ser humano a pecar. Deus permitiu para levar o ser humano a fazer a sua escolha e optar pela árvore da vida, por Deus e pelo Senhor, e para eternamente determinar o seu destino. Mas o homem cedeu à tentação, caiu em pecado, e então Satanás ganhou domínio. E a partir daí é que ele se tornou o inimigo, porque ele passou a ter campo de ação para atuar através do ser humano, de nós seres humanos. Então ele ganhou espaço através do pecado do ser humano. E o espaço que ele tem é o espaço que o ser humano dá no seu pecado, na sua ignorância, na sua revolta, na sua rebelião, especialmente na sua cegueira. É o único espaço que ele tem, é o espaço que é dado pelos seres humanos. Se ele entrou e tem influência sobre o mundo inteiro, se tornou Deus desse século, é por causa do caminho que se abriu através do ser humano. Como Deus nos criou livre e com livre escolha, e Deus escolheu agir através da nossa livre escolha, então ele ganhou terreno aqui na terra. E o caminho que Deus escolheu foi o caminho de alcançar o ser humano através do amor, através da sua graça, através do seu favor e da sua misericórdia. Então o terreno que ele tem, a influência que ele tem é por causa de nós seres humanos. Então por isso é que é importante nos relacionamentos nós temos que aprender a contar com a intromissão do inimigo, com a entrada dele. Nós não podemos viver a nossa vida nesta terra e neste mundo sem estar apercebidos da ação dele e da presença dele. Porque na realidade ele tem influência e tem domínio sobre a terra, apesar de não ser definitivo, não ser real, não ser para sempre, porque ele já foi vencido e foi derrotado no Calvário, em meu lugar e em seu lugar. Jesus não veio aqui, a segunda pessoa da Trindade, não se encarnou para vencer o diabo. Porque Deus nunca precisou vencer o diabo, nem vai precisar, porque o diabo já é vencido, derrotado, ele não tem nem como se erguer diante de Deus. Na presença de Deus ele cai por terra. Ele não tem ação, ele não tem liberdade, ele não pode fazer nada. O Filho de Deus se encarnou para tomar o meu lugar, o seu lugar, para vencer o inimigo em meu lugar e em seu lugar, para derrotá-lo por nós. E ele veio e tomou o nosso pecado, carregou o nosso pecado, que era a esfera em que ele tinha ação. Ele levou no Calvário todo o nosso pecado, e a partir do Calvário, da morte de Cristo, atestada pela ressurreição dentre os mortos, quando Jesus morreu, o inferno vibrou.
inferno vibrou, pensando que havia conquistado a vitória, quando ele perdeu a cabeça e rendeu o espírito. Mas ao terceiro dia o braço ressoou e o inferno tremeu, porque ele ressuscitou, aleluia, dentre os mortos, aleluia, ele ressuscitou dentre os mortos, foi levantado. Deus não iria permitir que ele permanecesse lá, porque ali ele representava a mim e a você. Ele estava ali como a cabeça de uma nova raça. Lá na cruz ele estava representando a raça adâmica. Ele levou lá na cruz todo o nosso pecado, toda a raça adâmica ele levou para a sepultura, para a cruz, e o pecado e a raça velha contaminada foi enterrada. Quando ele foi enterrada, para sempre o velho homem, louvado seja Deus. Mas nele estava também o segundo Adão, o segundo homem, foi levantado para começar uma nova raça. E todos aqueles que aceitam a Jesus, eles experimentam o fim do velho homem, da velha vida, e o novo homem, o renascer de um novo homem. Aleluia. Então ele venceu por nós, para nós, lá no Calvário ele venceu. Agora está à nossa disposição. A partir do Calvário e da cruz, Satanás sabe, os demônios sabem que eles perderam a legalidade para continuar dominando o ser humano e continuar afligindo e atormentando o ser humano. Ele sabe disso. Não há dúvida que ele sabe disso. O demônio estremece e sabe. Mas nós todos sabemos. Nós todos estamos conscientes dessa vitória por nós, o ser humano está. Então ele se aproveita da ignorância e da cegueira do ser humano. Ele continua fazendo e agindo, porque o ser humano não sabe o que foi conquistado por ele e para ele, porque cada ser humano tem que lançar a mão disso para si, para a sua vida. Aleluia. Ainda permanece a liberdade do ser humano, que o Senhor conquistou na cruz, ele ofereceu, foi por nós, foi feito, foi efetivo, foi real. Satanás foi vencido, a cabeça da serpente foi esmagada, como era a promessa para a mulher. A semente dela haveria de esmagar a cabeça da serpente. A serpente, que é Satanás, a velha serpente, foi esmagada a sua cabeça, e o seu veneno foi desfeito. Aleluia, o veneno do pecado. Louvado seja Deus. Mas, querido, nós agora precisamos estar abertos e atentos para isso. E o inimigo mesmo semeia por aí, olha, não fica estudando muito sobre o diabo, sobre o demônio, sobre a alma maligna, não. Não estuda não, não estuda não. Fica quieto, deixa isso. Procure só ver o lado positivo, só falar das coisas boas de Deus, deixa para lá. Termina isso porque ele sabe que cada ser humano tem que reivindicar, tem que estar consciente da vitória do Calvário, conhecer essa vitória e reivindicar para si. No momento que o ser humano conhece essa vitória, reivindica para si e luta pelos seus direitos alcançados no Calvário, Satanás perdeu o campo terreno, e a partir dali ele é um derrotado daquela vida. Louvado seja Deus. Mas enquanto a pessoa não sabe, ele se aproveita. Ele não tem caráter, ele não tem personalidade, ele não tem moral, ele faz tudo que é possível com uma pessoa sem moral, é cruel, é mau, é pervertido, então ele não tem compaixão, ele só pode ser resistido. É interessante que a Bíblia diz que só temos oposição com o diabo, não é conversar com ele, fazer amizade com ele. A Bíblia diz: resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia. Não tem papo com ele, nem não tem conversa, é pôr ele para correr mesmo. Mas quem pode resistir é aquele que sabe da vitória. Por isso, queridos, nós não podemos viver a nossa vida cristã sem estar apercebidos disso. Pedro, por exemplo, estava percebido disso na sua vida, e Jesus precisou alertá-lo. Ele disse para Pedro: Pedro, Satanás pediu a sua vida para passar na peneira.
Mas eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. Jesus está dizendo que Satanás tinha pedido a vida de Pedro. Por quê? Porque tinha legalidade na vida dele. Tinha coisa na vida dele que ele estava permitindo. E Satanás tinha pedido porque encontrava legalidade na vida dele. Satanás só pode reivindicar a nossa vida e nos atacar se ele tiver alguma legalidade. Ou na nossa vida, ou através de outros seres humanos. Pode ser através de outras pessoas, seres humanos. Ele consegue legalidade. Se ele não consegue levar você a pecar, ou levar você a pronunciar palavras de incredulidade ou negativa, ou pecar de alguma forma, ele vai levar pessoas, outros seres humanos, a se levantar contra você por palavras. E aí ele vai conseguir uma legalidade para atacar a sua vida. Por isso que nós vamos estar acordados para essa realidade. É verdade que ele está derrotado, mas esta vitória que Cristo conquistou, ela está à nossa disposição e nós temos que lançar mão dela para a nossa vida dia após dia. Então Pedro, ele estava desapercebido disso. Ele disse: Senhor, nunca jamais eu vou te trair. Quando Jesus disse que todos iriam abandoná-lo no momento de provação mais séria, ele disse: jamais. Imagine ele resistir o próprio Senhor. Estava dizendo que ele haveria de fraquejar. Era para ele tremer as bases e dizer: Jesus, me ajuda para que eu não faça isso. Não, ele disse: eu jamais farei isso. Os outros podem fazer, mas eu não farei. Ele fez pior do que os outros, porque além de fugir, de correr, ele também negou Jesus 3 vezes. Mas o Senhor tinha dito: mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Querido, Satanás está derrotado e vencido. Tudo isso foi realizado na Escritura. Mas é por fé que nós nos apossamos disso aqui no dia a dia. E fé não é apenas um sentimento, mas é exercício. É afirmar, é tomar posse, é lutar por aquilo que o Senhor nos deu e não aceitar o inimigo continuar reinando, dominando. O Senhor nos deu esta vitória na mão para nós pelejarmos com ela. Ele nos deu a sua palavra, a sua promessa, a sua palavra. Agora nós temos que tomar a palavra de Deus e nós temos que pôr essa palavra para funcionar na nossa vida. Então, queridos, nós temos que estar apercebidos que nós temos um inimigo que ele trabalha na surdina para tentar nos atrapalhar nos relacionamentos, nos trazer dificuldade na nossa vida e nos impedir de realizar o propósito do Senhor. Então, por isso que é importante nós estarmos apercebidos da ação do inimigo. Nós não estivermos apercebidos do campo de ação dele que ele tem, que ele pode operar e pode agir. Ele está limitado, ele está aprisionado em certos limites, ele não pode passar de certos limites, mas ele ainda está em ação, e ele tem campo de ação. E nos últimos dias a palavra diz que ele terá campo de ação maior ainda. Mas nós temos que estar apercebidos da ação do inimigo e da sua obra. E como ele é um ser espiritual, que nós não vemos, não percebemos, nós precisamos da ajuda do Espírito de Deus, que habita em mim e você, que está em mim e você, para nos ajudar e para abrir os nossos olhos para nós percebermos. Então nós não podemos viver sem dizer: Senhor, abre os meus olhos, eu quero estar apercebido da obra e da ação do inimigo, porque eu não quero ser enganado, não quero fazer o jogo dele. Não quero ser enganado, não quero ver outros enganados. Então nós vamos estar orando constantemente. O texto que nós temos fala que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. A figura aqui é clara, né? Ele anda ao redor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Um leão não é brincadeira. Se tiver um leão rugindo em volta da sua vida, olha que não é brincadeira. Nós aqui no Brasil não temos leão, mas de onça nós temos medo, não temos? De leão pode ser que a gente não tenha medo, mas de onça pintada nós temos medo. Às vezes lá na fazenda vem zum que tem onça pintada por perto. Pode ser, nós não sabemos. Mas essa onça pintada, esse leão, nós podemos ter certeza que ele anda e ronda por perto.
Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz isso. Isso aqui é a palavra que diz que o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós como leão, procurando a quem possa tragar. Então a palavra de Deus afirma isso e nós vamos estar conscientes dessa verdade. E furioso mesmo ao nosso redor. Com fúria tremendo, fúria assassina, fúria para matar. É isso que um leão raivoso faz quando ele está rodeando. Raivoso, faminto, desejoso de tragar e de atingir. Nós temos que estar bem conscientes para nós não fazermos o jogo. Não é para a gente ficar com medo, não. Nem ficar assustado, nem ficar apavorado. Nem abrir a Bíblia e deixar ela aberta na casa pensando que vai esfugentar o medo. Não, nós não precisamos. A Bíblia deve estar sempre aberta em casa, não é? Ela deve ser lida e afirmada e pronunciada abertamente, que ele foge da palavra de Deus. Mas nós vamos estar conscientes do jogo dele, conscientes da ação dele por trás de tudo e qualquer coisa. Eu estava observando ali, como eu já observei há tempo, nós vamos ter um cuidado dos nossos relacionamentos de estar apercebidos da intromissão dele. Ele procura intrometer em tudo quanto é relacionamento. Ele é o grande intrometido, mexeriqueiro, fuxiqueiro. Ele está sempre se intrometendo no que ele não deve, quando fica, quando não é no lugar dele. Ele é o tipo atrevido, que se atreve muitas vezes. Eu tenho ficado impressionado às vezes com o atrevimento dele. Ele acha que só porque encontrou alguém que fala mal, fala uma palavra de incredulidade, ele acha que tem direito de massacrar e de atingir. Não, graças a Deus pelo perdão de Deus, nós perdoamos a pessoa, pedimos perdão, tiramos a legalidade dele e proibimos ele de querer usar e já está derrotado. Então, querido, nós precisamos estar apercebidos. Você vive apercebido disso nas suas orações, às vezes nos relacionamentos, a gente pensa que, não, isso é o fulano. A gente não percebe o inimigo por trás, e às vezes até a gente percebe, teoricamente, mas na prática a gente não faz nada. A gente fala, eu sei que é o diabo que deve estar por trás. Mas a gente não faz nada para tirar aquilo do caminho, para impedir o que está acontecendo. Queridos, nós temos que viver apercebidos dele não para ficar com medo, mas para combater, para caminhar e andar, para ter uma vida vitoriosa, para que o Senhor seja glorificado, para que a obra de Deus seja realizada e o propósito de Deus seja realizado. Aleluia! Glória a Deus! Mas tem uma outra razão também. Nós vamos perceber o propósito de Deus. Como aquele menininho, quando viu a família orando, lidando com demônios, com problemas. O menininho um dia virou para o pai e disse, papai, por que Deus não mata o diabo? Por que Deus não mata o diabo? Nós gostaríamos, né, que por que Deus não consome o diabo? Por que já não mandou lá para o lago de fogo de enxofre, o lugar definitivo dele, onde ele vai ser atormentado dia e noite com as teclas dele? Por que não mandou para lá? Ele já está condenado. Porque Deus tem um propósito com ele. Qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é a redenção do ser humano. É nos adestrar para a guerra. Nos adestrar para a guerra. Nada é ganho para Deus sem guerra, sem peleja, sem luta contra o inimigo. E não tem jeito de se preparar para a guerra sem o inimigo. O exército procura fazer inimigo fictício. Levanta inimigo fictício, treina, mas nunca é igual. Quando a pessoa vai para a guerra mesmo, que tem um inimigo real, não é fácil de enfrentar. Então, para realmente nos adestrar, nós precisamos de um inimigo. Então, Deus permite a ação do inimigo aqui para nos ensinar, nos adestrar, nos levar para Deus. Eu diria sinceramente, muitos de nós, ou talvez a maioria de nós, será que nós caminharíamos bem rente ao Senhor, teríamos crescido na fé, amadurecido, se não fosse o diabo nos acossar e nos atacar? Eu sou sincero em dizer, né? Sem dúvida, eu tenho que dar graças a Deus por ele, porque ele tem me levado mais aos pés do Senhor. Ele tem me levado a buscar em Deus, a descobrir o que Deus pôs à minha disposição cada vez mais. Quanto mais eu descubro dele, luto com ele, mais eu louvo a Deus por aquilo que eu tenho descoberto, pelas vitórias que Deus tem dado. Cada vez eu percebo que onde derrotado ele é. Eu fico maravilhado, ele leva anos trabalhando, anos trabalhando,
manchando uma vida, levando a perversão, levando a tanta coisa, leva anos, usa o seu instrumento, faz tudo. Chega um momento que aquela vida é alcançada pela graça e o amor de Deus, e todo o trabalho dele é perdido de uma hora para outra. Aleluia! Ele tem fúria deste ministério, porque através desse ministério, vidas que serviam o diabo agora servem ao Senhor. Se tornaram um perigo para ele, se tornaram instrumento para a derrota dele, porque sabem dele, sabem que ele é derrotado, que ele é vencido, e lutam pelo Senhor. Aleluia. Queridos, eu fico maravilhado às vezes com horror. As obras do diabo são obras tão nojentas. Ele põe os seres humanos para fazer essas obras de macumba, de feitiçaria, de satanismo, coisas horríveis, horripilantes. Demora tempo, a pessoa tem que digerir aquilo, faz aquilo e há tantos dias. Numa oração que a gente faz, numa oração, tudo aquilo é destruído de uma vez, por reivindicar o poder do nome do sangue de Jesus. Tudo é desbaratado e desfeito completamente. Aleluia! Glória a Deus! Eu louvo a Deus e digo, Senhor, mas que coisa tremenda. A nossa função nem é lutar, Senhor, é só proclamar a vitória do Calvário. Ele já está vencido e derrotado. Aleluia. Eu me alegro. Jesus, não é porque os diabos, os demônios se me submetem, né? Eu tenho alegria de que o meu nome está rolado no céu. E o Senhor venceu ele por mim e vencerá sempre por mim. Aleluia. Glória a Deus. Então, querido, tem uma função para te adestrar, te pôr em ação, para te inflamar. Quantas vezes a gente não se sente inflamado quando percebe a obra dele? Então cresce uma indignação tão grande dentro de nós, uma ira santa tão grande dentro de nós partimos para a luta. É assim? Então você vai ver. Agora eu vou lutar diante do Senhor e vou buscar e vamos ver se essa vida não vai ser alcançada. Quantas pessoas não foram ganhas para o Senhor por causa disso, né? O inimigo, na sua fúria, só conseguiu inflamá-los para lutar contra ele e se voltar para Deus para que ele seja derrotado. Eu digo mais uma coisa também, eu já falei, o diabo, ele é servo de Deus. É um servo assim, obrigado, forçado. É um servo que faz por força e obrigação, ele não tem outra opção. Ele teve que fuxicar Jó para Deus, ele teve de jogar coisa contra Jó, dizendo que Jó, Deus estava elogiando o seu servo Jó, ele teve que jogar, mas Jó serve o Senhor à toa, o Senhor nunca deixou chegar perto dele, nem tocar nele, nem mexer na família dele, é só ter aqueles muros de fogo, o anjo do Senhor está lá toda hora, não tem jeito nem de chegar perto dele, ele serve o Senhor à toa, o Senhor não permite eu nem chegar perto dele, fazer nada com ele. Tudo dele é abençoado pelo Senhor. O Senhor cuida de tudo dele, não tenta mexer com nada dele, com a família dele, com nada dele. Deixa eu fazer para ver se ele não vai te. Olha só como é que ele é fuxiqueiro, ele é atrevido, ele é sem vergonha mesmo, né? Podemos usar a expressão, né? Ele não tem cara. Olha que tipo de ação que ele quer fazer contra um servo de Deus como foi. Mas Deus permitiu, porque ele é servo de Deus. Deus permitiu para que a glória dele fosse muito maior, a glória de Deus. Na vida de Jó, no final, o Senhor deu o dobro de tudo para ele. Você pode perguntar o que Satanás conseguiu com Jó? Nada. Ele conseguiu o contrário, Deus deu o dobro para ele. E ainda deu uma experiência tão grande para Jó. Jó disse assim, eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço. Que coisa tremenda. Agora ele conhecia Deus. O inimigo, sem querer, levou Jó a conhecer Deus numa dimensão que Jó não conhecia. Jó podia dizer, graças a Deus que eu passei por tudo que eu passei, porque agora eu conheço Deus de uma forma tremenda. Aleluia. Então ele serve ao diabo também. O diabo serve a Deus também. Ele é servo de Deus. Nada ele pode fazer. Então por isso que o texto bíblico nos fala, ele diz aqui, então, palavras importantes. Primeiro, seja sóbrio. O que é ser sóbrio? Ser sóbrio. Você sabe quando fala que uma pessoa está sóbria, é que ela não está embriagada, ela não bebeu bebida alcoólica, ela não está sob efeito de bebida nenhuma. Então, quando ele fala de sobriedade, ser sóbrio não é só ligado à bebida alcoólica, ele está dizendo que nós devemos ter um cuidado de não ser dominados por nada. O inimigo só consegue acesso na nossa vida se nós somos dominados por alguma coisa, ou se ele conseguir nos fazer ser dominados por aquilo, seja comida, seja bebida, seja qualquer tipo de coisa, impulso sexual, seja em qualquer área, dinheiro,
se ele consegue nos levar a ser dominados por aquilo, ele ganha ação sobre nós. Por isso que a palavra fala sede sóbrio, sede de equilíbrio. Nós precisamos ter equilíbrio em tudo que nós fazemos e com cuidado. Nós temos que ter equilíbrio até na guerra contra o inimigo, senão nós podemos ir para o outro lado também. Aleluia. Não é tudo inimigo, o diabo. É verdade que neste mundo onde o diabo está prevalecendo, em áreas que ele está atacando, com que ele tem domínio, a guerra é grande. Até que ele seja arrancado, tirado de lá, vencido, tudo que ele tem é guerra. Aí depois da guerra vem a reconstrução e aquele lugar então se torna lugar de alegria, de regozijo, de louvor e de adoração. Aleluia. Mas então, queridos, nós vamos ser equilíbrio. E outra coisa, nós vamos vigiar. Ele fala vigilância. Vigilância, por quê? Porque ele é traiçoeiro, ele apunhala pelas costas, ele nos ataca, nunca ele ataca de frente, ele não tem coragem de atacar, ele é covarde, por isso ele só ataca quando ele acha que ele tem legalidade, ele tem ação e a pessoa está amedrontada. Mas quando ele percebe que a pessoa sabe os seus direitos, como crente, como cristão, e sabe o seu recurso, ele sabe que é vencido e que é derrotado. Aleluia. Então, a Bíblia manda vigiar. Você já notou que na peça da armadura não tem nada para a costa? A armadura tem para o peito, tem para a cabeça, tem para os pés, tem para o cinto, mas para a costa não tem nada. Por quê? Porque nós não fomos feitos para dar as costas para ninguém. Muito menos para o inimigo, nós temos que enfrentá-lo. O inimigo você não dá as costas para ele, você enfrenta. Não tem peça de armadura atrás, porque nós temos que enfrentá-lo. Mas não é enfrentá-lo sozinho, não. É o Senhor conosco. O Senhor conosco. Então a nossa armadura não tem nada nas costas. Você tem que enfrentá-lo. Mais dia, menos dia você vai enfrentá-lo. Eu lembro das primeiras vezes que eu enfrentei o diabo, eu enfrentei com a perna tremendo, pensando que ele era alguma coisa. Depois eu estava dando prazo de triunfo, porque ele correu e fugiu e foi-se embora. E foi vencido e derrotado. Quanto mais ele é derrotado, mais a gente louva a Deus. Ele vem e tenta encher a gente de pavor, de susto, se a gente fosse ficar apavorado. Aí a gente recita o Salmo 91 em voz alta para ele assim. Você termina o Salmo 91, você está berrando para ele, ele já está longe. Você está já cheio da glória e da presença de Deus. Aleluia! Então vigiar é isso. Você tem que ter vigilância constante. Quando você tem um inimigo traiçoeiro, que joga baixo, joga sujo, só faz o que é sujo e errado, você tem que ser astuto. Você tem que ter a astúcia de Deus na sua vida. A astúcia do diabo é por mal. O Senhor disse que nós devemos ter a astúcia dele, mas a astúcia para o bem. Para o bem. Então a nossa astúcia deve se manifestar para que ele não tenha campo e não tenha lugar em parte nenhuma. Aleluia. E aí ele diz aqui que ele é como um leão que ruge. Você fala assim, mas o leão que ruge? Alguém disse que esse leão é desdentado. Ele não tem dente. Leão desdentado não faz mal para ninguém. Ele não consegue nem morder, nem comer comida morta, quanto mais viva. Ele está desdentado, né? Vencido. Ele joga com aparência, mas ele joga com aparência. Parece que ele não foi derrotado no Calvário. Ele dá toda essa aparência. E quem acredita nele vai adiante. Ele é o mestre da mágica, por isso que ele é o mágico por excelência. Ele é mestre em mistificação. Ele é o mestre da fantasia, tudo dele é fantasia, ele cria fantasias tremendas. Ele é o mestre da fantasia, a maior fantasia dele é ser igual a Deus. O pior de tudo é que ele acredita que ele é e vai vencer. Está escrito no Apocalipse, ele sabe que é a verdade, ele sabe o lugar onde ele vai, mas ele continua bobo e tolo, acreditando na própria fantasia dele, que ele vai dar em alguma coisa que vai acabar vencendo Deus. Como? Como? Ele é a maior das fantasias. Sabe como Deus vai derrubar o império dele? O Senhor Jesus. Sabe como? Jesus vai fazer só assim. E nem é microfone não. Nem vai ser em microfone assim um barulhão não. Claro que só o fôlego do Senhor já. Eu me lembro uma experiência, talvez você já ouviu, a nossa batalha pela conquista da terra em Maranata. Uma região se revelou o exército inimigo muito forte, levantado contra, né, o exército de cá, e nós orando, né? A oração é que era o ponto de base para Deus operar. À medida que nós orávamos e desmanchávamos e perdoávamos e agíamos, o Senhor podia operar. Então levantou um anjo, um demônio que era um monstro, um
demônio enorme, né? Levantou aquele demônio para vir contra o exército dos anjos, né? Aí tinha um anjinho bem pequenininho que veio enfrentá-lo. Era pequenininho e levantou o pescoço assim para cima. Então, engraçado a visão, né? O gigantão falou, você que veio contra mim? Ele falou, não, você precisa ver meu irmão, aquele atrás. Ele agachou assim e veio um anjo enorme, levou aquele demônio no rodão e o destruiu completamente. Aleluia. Graças a Deus. Ele é o mestre da fantasia, irmãos. Se possível, ele impressiona todo mundo como se tivesse conquistado. É por isso que ele engambela a pessoa até para pecar. Ele engambela como se a coisa fosse mais maravilhosa do mundo. Depois do pecado, você já viu que quadro triste, né? Depois do pecado, a pessoa está lamentando, dizendo, como é que eu fiz isso? Como é que eu fui como de entrar nisso? Ele fez uma fantasia na sua mente, na sua cabeça, e você acreditou. Ele joga com as aparências. O nosso Deus joga limpo. O nosso Deus joga limpo. Deus não joga com aparência. Aquilo que Deus diz, você pode escrever em cima. Aquilo que Deus fala, você pode viver em cima daquilo. Aquilo que Deus mostra, você pode acreditar no que Deus mostra. E você pode ir em frente, que você vai ser vitorioso. Deus não engana ninguém, nem fantasia ninguém. Ele fala a verdade. Quando foi para apontar o pecado de Davi, apontou o pecado de Davi diretamente. O profeta foi e contou o pecado. E Davi disse, pequei contra o Senhor, e o Senhor também foi franco com ele. Também o Senhor traspassou o seu pecado, você não vai morrer. O Senhor disse para ele, você ia morrer. Você ia morrer se você não reconhecer seu pecado. Mas se reconheceu, você não vai morrer. Você vai viver. Aleluia. E por fim a palavra diz, resistir firmes na fé. O alvo maior do inimigo na minha vida e na sua vida é a minha fé e a sua fé. Por isso você nunca pode deixar a sua fé baixar. O escudo da fé, ele é um escudo, não é um escudo pequeno, não, na armadura daquela época. O escudo da fé, ele tampa você todinho. Esse que é o escudo da fé. Não é um pequenininho que você fica assim, apara aqui, apara ali. A fé é um escudo perfeito, ele cobre você todinho. Não importa a fé como grão de mostarda, não importa. Não é o tamanho da nossa fé, é o tamanho do poder do nosso Deus. É o tamanho do poder, da autoridade, da vitória do nosso Deus. A sua fé pode ser pequenininha, frágil, só dizendo assim, Senhor, eu estou tremendo, mas estou acreditando no Senhor. Minha perna está tremendo, mas eu estou acreditando no Senhor. Eu estou com o Senhor está comigo. E a vitória do Senhor virá na sua vida. Encerrando, queridos, ele fala aqui uma palavra muito importante para conforto de todos nós. Eu falei tanto, você dizer assim, e aí? Diz assim, resistir firmes na fé. Pode resistir firme. Não aceita, não importa a aparência, parece que aquilo não vai passar, não vai mudar, a pessoa não vai mudar, aquilo não vai sair. Resiste, 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 resiste na fé, resiste pela fé, fala e resiste, continua falando. Se precisar, morre falando, que vai se cumprir e ele vai ser derrotado mesmo depois que você morreu. Muitos dos homens de Deus morreram afirmando pela fé a vitória. E a vitória se concretizou tempos depois, como foi crido. Aleluia. Mas ele diz aqui, resistir firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos, mesmas aflições, estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo todo. Essa palavra é uma palavra importante. Pode resistir firme, porque as mesmas aflições é aquilo que traz pressão, opressão, aflição sobre nós. As mesmas aflições, todos os filhos de Deus e o povo de Deus no mundo inteiro sofrem. Não tem um filho de Deus que não seja acossado e perseguido, porque Satanás sabe quem que é a sua derrota. E ele sabe do que nós somos. Às vezes nós não valorizamos o que nós somos. Ele sabe que nós somos filhos de Deus. E que nosso nome está rolado no céu. E que nós pertencemos a Deus. Ele sabe. Aleluia. Então, queridos, a palavra diz, muitas são as aflições do justo. Uma vez nesse texto, desanimei um pouco. Senhor, não é possível. Devia ser assim, quanto mais justo, menos aflições. O Senhor disse, não. Quanto mais justo, mais aflição. Mas o texto para aí, mas o Senhor de todas, mas de todas mesmo, o livra, de todas o livra. Então essas aflições todo mundo passa, porque o Senhor está te treinando, está te usando para ganhar outras vidas. Não desista, meu querido,
no que você tem crido e acreditado. Não desista do propósito de seguir o Senhor. Não importa. A fé em Cristo é tão maravilhosa que eu posso até cair e sucumbir, mas se eu lá caído, sucumbir, quiser, Senhor, me ajuda, me socorre. O Senhor estende a mão como Ele fez com Pedro e levanta. E põe de pé novamente, nos empurra para adiante. Aleluia. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Alguns momentos diante do Pai você tem estado. Meu querido, tenho intrometido aí, intrometendo na sua vida, intrometendo nos seus negócios, fuxiqueiro entrando para trabalhar os seus relacionamentos, tem um fuxiqueiro em volta. Mas esse fuxiqueiro já foi derrotado, já foi vencido. Você tem que estar percebido disso para você ser mais vigilante com o que você fala, vigilante com o que você passa, vigilante com estar orando constantemente. A única proteção que nós temos é a nossa oração. À medida que oramos, o Senhor vigia por nós. Então ore na rua, ore onde quer que você for. Se você for mexer com dinheiro, ore para o Senhor, o anjo estiver com o Senhor. Ore em toda parte, em todo lugar, esteja em oração. Diz a Bíblia, com toda oração e súplica no Espírito, esteja orando. Aleluias. Constante oração e você vai ser sempre protegido. E você vai ser resguardado. A gente vai aprender a falar. O diabo não é capaz de ler os seus pensamentos, mas ele ouve as suas palavras. Por isso, fale o mínimo possível. E aquilo que você pensou de negativo ou de incredulidade que veio, deixa na mente, peça perdão a Deus, mas não fale. E se você falar alguma coisa, peça perdão imediatamente, quebre o poder daquela palavra e tome da mão dele. Diz, não admito que você pegue isso para nada. Aleluia. Vamos começar a zelar para viver uma vida de vigilância, sabendo que nós temos um inimigo. Em tempo de guerra a gente cuida com o que a gente fala. A gente tem segredos, a gente guarda segredos, a gente guarda as coisas do Senhor. Aleluia. E a gente resiste o inimigo. Para o inimigo é resistência. É resistência mesmo, é repreensão, é reivindicar o poder da cruz do Calvário, é derrotá-lo, é vencê-lo com a espada da fé. Aleluia. Mas quanto a nós é vigilância constante. Eu gostaria que nesta hora, enquanto os irmãos estarão cantando um cântico, um apelo, de fazer um apelo, Deus falou com você nesta noite e de alguma forma você não estava percebido de toda essa verdade. Toda essa verdade, que Deus agora e o Espírito de Deus dependem de você e os anjos estão dependendo de você para massacrar o seu inimigo, para derrotá-lo, para tirá-lo da sua vida, de toda a intromissão dele. Depende de você, do seu livre-arbítrio, de você lutar e dizer, Senhor, eu quero o que é meu, eu vou lutar pelo que é meu, eu não quero nada mais do que é meu, mas eu não quero nada que o inimigo está, aquilo que o inimigo está tomando posse ou tomando, pondo o dedo e a mão que o Senhor me deu, eu não aceito, eu quero, livre para mim, para a minha vida. Aleluia. Qualquer área da sua vida, enquanto os irmãos estão levando ao louvor e adoração, venha ao altar, venha ao Senhor. Qualquer necessidade ou situações que você percebe que Ele está entrando, que está te atrapalhando, seja na vida financeira, na familiar, nos relacionamentos,